novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, queridos crismandos, a minha homilia nesta noite, ela consta ou constará de duas partes. Na primeira, irei buscar
comentar alguns elementos da liturgia da missa de hoje, para que a gente possa viver em maior profundidade aquilo que a liturgia nos propõe. E em seguida comentarei os 3 elementos da liturgia da palavra nesta noite santa. Então passemos ao primeiro momento, onde quero comentar, com a ajuda do Espírito Santo, alguns elementos da liturgia. Se nós prestarmos atenção, a liturgia de hoje contrasta de modo muito claro com toda a vivência da Semana Santa. Nos dias anteriores, a igreja estava em penumbra, hoje está resplandecente de luz. Nos dias anteriores, não tinham velas bonitas, castiçais, toalhas, não tinham flores, os paramentos eram roxos. Hoje, tudo faz lembrar a festa. Hoje, tudo está revestido de alegria. Alguém poderia se interrogar: será que não está fora de lugar? Estamos vivendo a Semana Santa. Como é que podemos celebrar hoje tanta festa? Até mesmo glória, que não cantávamos desde a quarta-feira de cinzas, hoje voltou a ser cantado. Até mesmo durante o canto do glória, os sinos da igreja tocaram. O motivo, amados irmãos, é que hoje celebramos a Santa Ceia de Cristo. E Ele desejou ardentemente viver esse momento. A última ceia de Jesus não foi um momento de tristeza. A última ceia de Jesus não foi um momento rancoroso. Não é que Jesus, sabendo que Judas iria negá-lo, Jesus o deixou de parte. Não. Na última ceia, Jesus, com o seu coração aberto, amou a todos e disse que desejou ardentemente cear com eles, até mesmo com Judas, porque ele esperava até o último instante que Judas voltasse atrás, que Judas não traísse o Senhor. Então, por isso, a festa de hoje, porque na última ceia, Jesus, por um momento, deixou de lado a sua angústia, a sua dor, por saber que um dos discípulos iria traí-lo. Deixou de lado para viver a alegria daquela tarde, daquela ceia. Num salmo do Antigo Testamento, nós podemos compreender a angústia de Jesus. No salmo do Antigo Testamento diz: se fosse um desconhecido meu a me trair, se fosse o meu inimigo, eu até entenderia, mas era o meu amigo, era aquele com quem eu tinha agradáveis momentos indo à casa do Senhor. Jesus, mesmo sabendo que Judas haveria de traí-lo dentro de alguns instantes, Jesus abre o seu coração e ama a Judas, como ama a todos os apóstolos, como ama a cada um de nós. Por isso, o motivo da festa. Mas existe um outro motivo. O outro motivo é porque na última ceia, Jesus deixou 3 presentes, deixou 3 dons, deixou 3 elementos para manter a sua presença no mundo. O primeiro e mais sublime, a Santíssima Eucaristia, corpo e sangue do Senhor. E se vocês perceberam, o sacrário já está de porta aberta, não tem o Santíssimo Sacramento, porque é na celebração que ele institui este sacramento. Mistério do seu corpo para permanecer conosco até o fim do mundo. Segundo presente que Jesus nos deu, o sacerdócio. Quando Jesus disse, fazei isto em memória de mim, ele também permitiu e deu autoridade aos apóstolos de transformarem o pão no corpo do Senhor,
o vinho no seu sangue. E por último, Jesus deixou o mandamento do amor. Jesus deixou como lei fundamental do seu reino, como constituição, a lei do amor. Amai-vos uns aos outros. Então estes são os motivos da festa. Mas vocês perceberão que a celebração vai mudar de tonalidade no final. Na consagração, não mais vamos ouvir os sinos tocando, até que no final, o Santíssimo Sacramento vai sair da igreja, lembrando o momento que Jesus é preso. Que Jesus é preso após ser traído por Judas. O beijo, que é símbolo de amor, Judas o transforma em símbolo de traição. E Jesus diz: com um beijo tu entregas o Filho do Homem. E o Santíssimo vai abandonar a igreja e vai para a capela da reposição, lembrando-nos a noite de agonia do Senhor no Jardim das Oliveiras. E ali acontecerá uma coisa: nós somos convidados a ficar um momento com o Senhor, porque na noite da primeira agonia, na noite do Jardim das Oliveiras, os discípulos não foram capazes de vigiar com o Senhor. E ele disse: sequer fostes capazes de permanecer 1 hora acordado comigo. Por isso que todas as quintas-feiras do ano, nós fazemos 1 hora de adoração ao Santíssimo, para lembrar aquela hora que os apóstolos não foram capazes de permanecer acordados. Então estes são os elementos da liturgia. E no final, os altares serão descobertos, as velas retiradas, as flores, para lembrar o luto pela saída do Salvador. Mas agora, amados irmãos, me permitam comentar um elemento fundamental da liturgia, que é o lava-pés. Jesus terminou o evangelho dizendo: olha, vocês dizem que eu sou mestre e senhor, e vocês têm razão, porque de fato eu sou mestre e senhor. Mas eu que sou mestre e senhor, que sou Deus, vos lavei os pés, era para deixar-vos o exemplo, para que também vós laveis os pés uns dos outros. Seria ingênuo pensar que Jesus está esperando de nós que, saindo da igreja hoje, peguemos um jarro e uma bacia e andemos por aí e tentemos lavar os pés uns dos outros. Seria ingênuo. Não é isto que Jesus quis dizer. Naquela época, quem lavava os pés era o servo. Quem lavava os pés era o escravo. O que Jesus quer de nós é que cada um de nós seja servo um do outro. Lavar os pés significa ir ao encontro do outro. E nesta ida e neste encontro, ajudar o irmão em suas necessidades. Começando pela nossa casa, passando pelo nosso trabalho, pela nossa comunidade de fé e chegando a todo mundo. O mundo necessita ter os pés lavados pela caridade, pelo amor, pela boa vontade, pela benedicência, que é a capacidade de falar bem uns dos outros. Lavar os pés é fazer o bem à humanidade. E se Jesus, que é nosso Mestre e Senhor, nos fez isso, é para que nós, com sua força, com os dons que Ele nos deixou, possamos ir ao encontro dos irmãos e lavarmos os pés uns dos outros. Concluo, se vocês me permitem, deixando um pedido muito sincero, deixando um conselho. Viva com intensidade essa Semana Santa. Sobretudo amanhã. Amanhã não é dia de banquete, amanhã é dia de jejum. Veja como o espírito do mal nos engana,
Nós pensamos que estamos fazendo um bem. Padre, reuni minha família, que maravilha, estamos vivendo este momento. É um dia de jejum, é um dia de silêncio, é um dia de voltar a atenção para a nossa salvação, que foi adquirida com o sangue redentor de Jesus. Como seria bom se nós transferíssemos o banquete da Sexta-feira Santa para o domingo de Páscoa. Ali sim tem razão de ser a alegria pela ressurreição do Senhor. Às vezes, a comida que nós fazemos e comemos na Sexta-feira Santa é mais saborosa do que a dos outros 364 dias do ano, quando este não é bissexto. Fica para nós o pensamento. Eu sei que é difícil mudar as tradições, mas não é impossível. Quando nós deixamos de viver a tradição pela tradição, mas quando vivemos a realidade com o olhar voltado para o céu. O segundo elemento, participação nas celebrações. Que testemunho nós damos ao mundo quando nós enchemos esta igreja? Pelo simples fato de estarmos aqui, nós já testemunhamos Jesus Cristo, nós já testemunhamos sua verdade, e Jesus sabe a boa vontade de cada um, sabe inclusive os sacrifícios que você fez para estar aqui, e Ele quer que você repita isto na Sexta-feira Santa, no sábado e no domingo. Prestem atenção, vocês perceberam, ou melhor, toda missa começa com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é assim? E termina também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a bênção. Veja que hoje o padre iniciou com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele não vai terminar com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai terminar em silêncio, para nos lembrar que a celebração de hoje não terminou, ela continua. E amanhã a celebração nem começa com o sinal da cruz, nem termina, porque é uma continuidade da quinta e vai até o sábado da ressurreição. E no sábado a celebração começa sem o sinal da cruz, mas conclui com o sinal da cruz, fechando assim o tríduo pascal, a quinta, a sexta e o sábado, que já é dia da ressurreição. Então, a liturgia da igreja tem 2000 anos, e se a gente mergulhar nela, a gente vai colher grandes frutos, frutos de santidade, frutos de uma espiritualidade profunda, frutos de uma vida de fé que nos faz ao longo do ano caminhar alegres, porque sabemos que o nosso Redentor está sempre conosco. Aos jovens da Crisma, hoje vocês terão os pés lavados, para que vocês se empenhem em lavar os pés uns dos outros, não os pés físicos, não os pés do corpo, mas que vocês se empenhem pelo bem uns dos outros, no mundo tão necessitado de apóstolos capazes de assumirem a condição de servo e lavarem os pés. Que a Virgem Maria nos acompanhe durante este tríduo pascal, para que possamos viver com profundidade o que nele celebramos. Amém. Então agora nós vamos viver o rito do lava-pés. A comunidade pode permanecer sentada.